Graça e paz, meus irmãos e amigos. Eu quero tratar de um tema sobre o qual eu já falei alguma coisa aqui na TV Caminho Livre. Quero ler 3 textos do Grande Conflito e depois vamos fazer 4 questionamentos acerca desses textos. Eu peço que você preste muita atenção para que você possa compreender tanto o que Ellen White afirma e, obviamente, a teologia adventista, quanto aquilo que a Bíblia afirma em contraposição, em contradição a isso. Então, nós veremos, como sempre aqui, 2 pontos de vista. Um ponto de vista Ellen Whiteano, consequentemente adventista, e o outro ponto de vista bíblico, cristocêntrico, ponto de vista evangélico, ponto de vista cristão, sobre o assunto que nós trataremos a seguir. O primeiro texto se encontra à página 485, no meio do 4º parágrafo. Está dito o seguinte: como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário. Olha isso aqui. Semelhantemente, Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra. Até aqui tá bom. Então, vamos analisar as implicações disso? Eu quero ler o que ela diz em consonância com isso, que nós acabamos de ler, a página 658 do Grande Conflito. Página 658. Ela diz aqui, a página 658, já quase no fim do primeiro parágrafo, o seguinte: semelhantemente ao completar-se a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e da multidão dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Declarar-se-á ser ele o culpado de todo o mal que os fez cometer. Então vocês estão percebendo que ela reafirma aqui na página 658 aquilo que ela já havia afirmado na página 485. Bom, agora nós vamos ler o que consta na página 673, também do Grande Conflito. Aí na metade do primeiro parágrafo está dito o seguinte: tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Então vocês percebem que ela afirma e depois reafirma e depois confirma algo estarrecedor. Algo estarrecedor. E nós vamos ver por que é estarrecedor. Ou seja, vamos tentar entender o contexto no qual ela afirma isso, ou, né, o que produziu estas afirmações de Ellen White. Ela tem em mente aqui, evidentemente, o dia da expiação, onde dois bodes eram escolhidos, se tirava a sorte, um deveria morrer, o outro deveria permanecer vivo. O bode que deveria morrer no dia da expiação, ele não poderia ter seus pecados confessados, ou os pecados do povo de Deus confessados sobre ele. Por que que não?
porque senão ele seria um animal, considerado um animal impuro. E como representação de Cristo, porque Cristo não cometeu nenhum pecado, ele não cometeu nenhum pecado, portanto ele não foi pecador. Se ele tivesse cometido um só pecado, ele seria pecador. E como pecador, ele não pode ser salvador. Ele não poderia ser pecador, eu estou falando essencialmente pecador e salvador ao mesmo tempo. Estão entendendo? Então, esse primeiro bode que deveria morrer, ele era uma representação de Cristo. Mas por que os pecados do povo não eram confessados sobre ele? Porque Cristo não pecou. Cristo não pecou. Ele era uma pessoa santa e pura, no mais profundo e lato sentido desses dois conceitos, santidade e pureza. Então, por isso que esse bode, uma representação de Cristo, não poderia receber a confissão dos pecados do povo de Israel. Certo? Como nós estamos tratando aqui de uma representação pictórica, tipológica, de algo para o qual nós não temos explicação, qual seja de que o Deus Filho se encarnou, né? Ou seja, o Deus Filho é 100% Deus e continua sendo agora 100% homem. Não há como nós explicarmos isso, né? Então, por isso que naquela dispensação dos tipos, das cerimônias e dos símbolos, precisamente associados ao tabernáculo terrestre, a figura de Cristo teria que ser representada por dois animais. Por isso é que foi escolhido, por isso é que teria que haver dois bodes, mas os dois representando a Cristo. O que deveria morrer não poderia receber a confissão de pecados do povo, porque senão se tornaria um animal impuro. E como animal impuro, ele não poderia servir como eu diria, ele não poderia ser o intercessor, o mediador do povo, porque ele era uma representação de Cristo, certo? E o animal que deveria permanecer vivo também era uma representação de Cristo. Também era uma representação de Cristo. E sobre ele, aí sim, os pecados, todos os pecados do povo de Israel, esses pecados que foram confessados ao longo do ano, deveriam ser depositados. E ele deveria morrer de morte natural, ele seria retirado do acampamento ali do povo de Israel, levado ali para o deserto, e morreria de morte natural. Os dois são uma representação de Cristo. Cristo, então, o bode vivo, é uma representação de Cristo assumindo os pecados do povo, não os seus próprios pecados. O bode que morre é uma representação de Cristo como o Cristo puro, o Cristo santo, que nunca pecou. E o bode que permanece vivo é a representação de Cristo recebendo os pecados do povo de Israel. Só que, para a teologia adventista, para Ellen White, o bode que morre era sim uma representação de Cristo. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, o bode que permanecia vivo e recebia a confissão dos pecados do povo era um tipo de Satanás. O erro começa aí. O erro da teologia adventista começa aí. Porque é a partir deste entendimento que ela vai afirmar o que ela afirmou aqui em 3 ocasiões, somente no grande conflito, dando conta de que no final do juízo investigativo, que segundo a Igreja Adventista ora se realiza no céu, Jesus depositará todos os pecados do povo sobre Satanás, que segundo Ellen White, e segundo o entendimento dela, deveria levar os pecados do povo de Deus
por ter sido considerado pelo próprio Deus como o verdadeiro culpado, o verdadeiro responsável pelos pecados de todo o povo de Deus. Entenderam? Então, para deixar claro o seguinte, só para você entender melhor, para ampliar um pouquinho mais, expandir um pouquinho mais os nossos horizontes para que você possa entender. Nós vamos ler a Bíblia daqui a pouco e fazer 4 questionamentos. Mas vamos tentar fazer com que você entenda o seguinte. Voltemos o nosso pensamento lá para o santuário terrestre. Durante o ano, eu, como israelita, consciente do pecado que cometi, arrependido, pego um animal do meu rebanho, perfeito, um animal perfeito, um animal em quem não havia nenhum tipo de defeito, vou até o tabernáculo, vou ali até a circunferência, digamos assim, né, do tabernáculo, do recinto do tabernáculo. Ali na porta do tabernáculo, diante do sacerdote, eu confesso os meus pecados sobre o animal que eu levei. Eu confesso os meus pecados sobre ele. A cabeça do animalzinho. Então, eu estou ali com essa confissão dos meus pecados sobre a cabeça do animalzinho, transferindo os pecados de mim para esse animal. E esse animal é um tipo de Cristo. Eu tenho que matar o animal, eu tenho que degolar o animal, eu tenho que matar. Sou eu. Eu pequei, agora eu estou confessando os meus pecados sobre a cabeça dele, ou seja, estou fazendo uma transferência de mim para ele, então eu tenho que matá-lo, porque o salário do pecado é a morte. E eu mato o animal. O sacerdote pega este animal morto e adentra ao recinto do tabernáculo, ao recinto sagrado, onde estava ali o tabernáculo, e com o sangue do animal ele vai aspergir as pontas do altar. Estão entendendo? Ele vai aspergir as pontas do altar. A Igreja Adventista vai entender esta aspersão do sangue do animalzinho morto nas pontas do altar como sendo mais uma transferência de pecados. Agora, do animal para o santuário. Vejam, como isso é interessante, é importante você ter isso bem em mente, tá? Recordemos, eu pequei, estou arrependido, levo o animal, um animal perfeito para o sacerdote, confesso os meus pecados sobre a cabeça do animalzinho, eu mato o animal, entrego o animal morto para o sacerdote. Então há aí uma primeira transferência de pecados, né? De mim para o animal, tipo de Cristo. O sacerdote adentra o recinto sagrado ali do tabernáculo e sobre as pontas do altar de sacrifício, ele asperge o sangue daquele animalzinho morto. Para a Igreja Adventista, o fato de o sacerdote aspergir o sangue desse animalzinho morto por consequência dos meus pecados, significa mais uma transferência agora do animal para o santuário. Estão entendendo? Então o que acontece? Durante todo o ano, todos os pecadores verdadeiramente fiéis, é óbvio que haviam os infiéis que faziam esta cerimônia, que participavam desta cerimônia, eles praticavam essa ação cerimonial de modo descompromissado, descomprometido, né? Não com um coração verdadeiramente arrependido e compungido, né? Massacrado pelo peso do pecado. É óbvio que existiam esses que, né, praticavam essa cerimônia, mas de forma superficial, não se arrependeram verdadeiramente, fizeram isso para não serem expelidos do arraial, para não serem exterminados do arraial, não serem condenados à morte. É óbvio que havia esses.
Havia esses aí. Mas nós não poderíamos saber, os homens não poderiam saber quem é que estava verdadeiramente praticando aquela cerimônia com o coração verdadeiramente arrependido ou não. Só Deus sabia. Deus sempre soube. Então, voltemos à questão durante todo o ano o que acontecia. Durante todo o ano acontecia isso. Os pecados para os quais houve verdadeiro arrependimento e foram confessados sobre a cabeça do animal, primeiro eles eram transferidos para o animal. E segundo a igreja adventista, depois que o animal era morto, o sangue era aspergido lá no altar de sacrifícios, havia mais uma transferência de pecados, agora do animalzinho para o santuário. E no dia da expiação, não havia mais, no dia da expiação, nenhum cidadão ou cidadã dentre o povo de Israel poderia sacrificar ali e fazer isso, confessar pecado sobre a cabeça do animalzinho. Nesse dia não havia isso. Havia as cerimônias normais do dia, cerimônias essas que deveriam ser praticadas, exercidas ou realizadas pelos sacerdotes e sumos sacerdotes, mas o povo não tomava parte nisso. No dia da expiação não havia essa possibilidade de eu confessar o meu pecado sobre a cabeça do animalzinho. Não havia isso. Então, durante o ano, segundo o entendimento da igreja adventista, houve lá uma série de confissões de pecados. Muitos pecados foram confessados, primeiro, dos pecadores para os animaizinhos que foram mortos, e depois, posteriormente, dos animaizinhos que foram mortos para o santuário. E no dia da expiação, todos esses pecados, supostamente no santuário, estando no santuário, eles seriam transferidos para o bode que permaneceria vivo. Então, para a igreja adventista, teria que haver 3 transferências de pecados. A primeira transferência de mim para o animal, a segunda transferência do animal para o santuário, e a terceira e última transferência do santuário para a cabeça do bode, a quem a igreja adventista, a teologia adventista, afirma ser o representante tipológico de Satanás, né? Vocês estão entendendo, então? E por que Ellen White diz que no final do juízo investigativo, Jesus vai colocar os pecados do povo de Deus sobre Satanás? Todos aqueles pecados que foram verdadeiramente confessados, não são aqueles que não foram produtos de um verdadeiro arrependimento, mas todos aqueles que foram produtos de um verdadeiro arrependimento foram confessados e transferidos para o animal, e segundo a igreja adventista, transferidos do animal para o santuário, deveriam ser postos sobre os ombros de Satanás. Isso é aterrador. E nós vamos considerar agora por que é aterrador. Primeira questão que eu estabeleço aqui é a seguinte: se o culpado pelos pecados do povo de Deus é Satanás, por que Deus terá que julgar seu povo? Preste bem atenção nessa pergunta. Essa é uma pergunta que eu faço com base no entendimento aqui do grande conflito, de Ellen White. Porque ela diz, olha, o bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra. Veja, quem é que está levando a culpa pelos pecados do povo de Deus? Satanás, segundo Ellen White. Isso na página 485. Na página 658, ela vai dizer basicamente a mesma coisa, olha.
Semelhantemente, ao completar-se a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e da multidão dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Declarar-se-á ser ele o culpado de todo o mal que os fez cometer. Veja, Satanás será declarado culpado. Na página 673, tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Então veja, Satanás vai levar a culpa dos pecados do povo de Deus, todos os pecados do verdadeiro povo de Deus. Segundo Ellen White, serão postos, no final do juízo investigativo, sobre Satanás. Sobre Satanás. Por isso é que eu estou perguntando, vou fazer a pergunta de novo. Se o culpado pelos pecados do povo de Deus, o verdadeiro culpado pelos pecados do povo de Deus é Satanás, por que Deus tem que julgar seu povo? Estão entendendo? Se eu não sou o verdadeiro culpado, suponhamos que eu seja povo de Deus, os meus pecados serão, segundo Ellen White, transferidos todos para Satanás. Então Deus declara Satanás o verdadeiro culpado pelos pecados que ele me instigou, me incitou a cometer. Então, se eu não sou o verdadeiro culpado pelos meus pecados, e sim Satanás, e é por isso que os pecados serão supostamente lançados sobre ele no fim do juízo investigativo, como diz Ellen White, por que Deus tem que me julgar? Por que Deus teria que me julgar ou tem que me julgar? Se eu não sou o real culpado, o verdadeiro culpado pelos pecados que eu cometi. Vocês estão entendendo como é grave essa questão? Aí eu leio o que consta na palavra de Deus. Primeiro, em Êxodo 32, 33. Vejam só. Êxodo 32, 33. É um texto muito utilizado pela Igreja Adventista para alardear para os quatro cantos do mundo que um verdadeiro crente pode perder a sua salvação. Então vamos lá, Êxodo 32, 33 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O povo de Deus também peca, a gente sabe disso, porque nós somos falhos, somos seres humanos. E tanto é verdade que peca, que todo o serviço cerimonial relacionado ao tabernáculo é em função justamente disso. Desta realidade incontestável, da qual nós não podemos fugir. O povo de Deus também peca. Mas a Bíblia está dizendo que Deus vai riscar do seu livro todo aquele que pecar contra ele. Mas por que Deus vai riscar do seu livro se eu, enquanto povo de Deus, não sou o verdadeiro culpado, o verdadeiro responsável pelo meu pecado, e sim Satanás, sobre quem os meus pecados serão depositados no fim de tudo? Então a pergunta prossegue. Por que Deus tem que me julgar, então? Por que Deus tem que riscar meu nome do livro? Veja, o texto, eu já falei muito sobre esse texto aqui, mas o texto aqui, ele não trata de abrir aqui uma alternativa para aqueles que pecaram e se arrependeram. O texto, ele é categórico, ele é objetivo, ele é duro, ele é inflexível e não há nenhuma brecha aqui. Deus está dizendo, ó, eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim, pronto, acabou. E aí? E aí? Mas por que Deus tem que me julgar, riscar meu nome do livro,
se afinal de contas eu sou verdadeiramente povo dele, e no frigir dos ovos, no final do juízo investigativo, do tal juízo investigativo, Deus vai colocar os meus pecados, pecados que eu cometi, sobre Satanás, que é o verdadeiro responsável pelos meus pecados. Vocês estão entendendo o grande problema, o problemaço, o grande abacaxi teológico, o grande pepino teológico e exegético que essa doida varrida está arrumando para a teologia adventista? Vocês estão percebendo? Outro texto que eu leio também com base nesse questionamento que eu estou fazendo e com base no que afirma Ellen White. Ezequiel capítulo 18, verso 4. No final do verso 4 do capítulo 18 de Ezequiel, está afirmado o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. E morte aqui, não entendam morte como algo natural. Morte aqui é a penalidade do pecado. Pecou, deve morrer. Pecou, tem que morrer. Ou seja, está condenado. Pecou, está condenado. Mas por que Deus tem que me condenar se eu, enquanto filho de Deus, segundo Ellen White, o próprio Deus vai declarar culpado Satanás pelos pecados que eu cometi? Então por que ele tem que me julgar? Por que ele tem que me condenar? Estão entendendo? E quando Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia está dizendo uma coisa, Ellen White está dizendo outra. Ezequiel 34, verso 7, aí mesmo Ezequiel, capítulo 34, verso 7 diz assim. Opa, perdão. É Êxodo. Não é Ezequiel, irmãos. Eu fiz uma confusão aqui, tá? Êxodo 34, verso 7. Olha que verso interessante isso aqui. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Bom, aqui nós já temos um texto onde Deus é caracterizado como aquele que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ainda, olha só, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Deus não inocenta o culpado, apesar de perdoar pecados, ele não inocenta o culpado. Mas Ellen White diz que Deus declarará Satanás como verdadeiro culpado pelos pecados do povo de Deus. E aí, meus queridos irmãos? Por que Deus tem que me julgar? Se o grande responsável, o grande culpado pelos pecados que eu, enquanto povo de Deus, cometo, é Satanás. Vocês estão entendendo o grande problema? Essa é a primeira questão. A segunda questão, o segundo problema, essas 4 questões são 4 problemas que eu levanto e exponho para vocês. O segundo problema. Se a Bíblia diz que quem sofreu a penalidade pelos pecados do povo de Deus foi Cristo, olha a pergunta. Por que Jesus teria que transferir esses pecados pelos quais morreu para Satanás? Vou repetir a pergunta. Muito importante essa pergunta. Se a Bíblia diz que quem sofreu a penalidade pelos pecados do povo de Deus foi Cristo, por que Jesus teria que transferir esses pecados pelos quais morreu
para Satanás. Vamos ler a Bíblia? 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Vamos lá, abra comigo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo, olha só, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo a Bíblia, quem foi que morreu pelos nossos pecados? Pecados do povo de Deus. Quem foi que morreu? Cristo. Esse é o primeiro texto. Outro texto, Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. Diz o quê? O qual, uma referência a Jesus, foi entregue, ou seja, foi entregue para morrer numa cruz horrenda, né? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Mas Jesus foi entregue, ou seja, teve que morrer numa cruz horrenda por causa de quais transgressões? Das nossas transgressões, do seu povo verdadeiro. Ele foi entregue, ele morreu por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Estão entendendo o que a Bíblia está dizendo de forma clara? Inerrante. Outro texto, Gálatas, capítulo 3, verso 13. Se você não tem a sua Bíblia aí, anote para você ler depois. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Cristo, quando foi pendurado naquela cruz, Ele mesmo se fez maldição em nosso lugar. Estão entendendo? A morte de Cristo era para ser nossa. Nós fomos os amaldiçoados dessa história, mas Cristo assume a nossa maldição. Ele assume em si a nossa maldição. E por isso ele morre na cruz. Outro texto, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo, uma referência a Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Vejam que há aqui mais uma clara evidência de que Cristo é quem carrega os nossos pecados. Onde foi que ele carregou os nossos pecados? No madeiro, numa cruz. Ali ele carregou os nossos pecados. Esse carregar pecado significa que ele morreu pelos nossos pecados. Outro texto que nós temos que ler, Hebreus capítulo 8. Abram aí em Hebreus. Hebreus capítulo 8. Vamos deixar para ler esse texto de Hebreus aqui, daqui a pouco. Ele se encaixa melhor, esse texto de Hebreus que eu gostaria de ler agora, ele se encaixa melhor quando nós estivermos analisando a terceira pergunta. Nós estamos analisando a segunda pergunta. Vou fazer a pergunta de novo. Na verdade, é um problema. Se a Bíblia diz que quem sofreu a penalidade pelos pecados do povo de Deus foi Cristo, por que Jesus teria que transferir esses pecados pelos quais morreu para Satanás? Me respondam. A Bíblia está afirmando uma coisa, não, quem morre pelos nossos pecados, quem sofre a penalidade dos nossos pecados, ou seja, quem leva a culpa pelos nossos pecados, é óbvio que é uma culpa transferida, né? Eu transfiro a minha culpa para Jesus.
E isso era retratado, né, naquela ação, lá no passado, do pecador levando o animalzinho até ali a porta do tabernáculo, confessando seus pecados sobre a cabeça do animalzinho, entregando aquele animalzinho morto para o sacerdote oficiar lá dentro do santuário. Então, quem é que morre verdadeiramente pelos meus pecados? É Jesus. Ele recebe uma culpa que é minha. Eu transfiro a minha culpa para ele. Quando eu creio em Jesus, eu estou transferindo a culpa, a minha culpa, para Jesus. O verdadeiro, então, culpado, do ponto de vista factual, histórico, temporal, eu sou o culpado, mas eu transfiro a minha culpa para Jesus. Jesus se torna, então, o meu mediador, o meu intercessor, o meu substituto. Porque ele carrega a minha culpa. Para ele é transferida toda a minha culpa quando eu creio em Jesus. Quando eu creio em Jesus, quando eu confesso todos os meus pecados, para ele eu estou transferindo a minha culpa. E a Bíblia deixa claro isso. Eu estou falando algo que também não pode ser contestado. Bom, se é Jesus quem carrega como substituto a minha culpa, por que para Ellen White e, consequentemente, para a teologia adventista, Satanás deverá ser declarado o verdadeiro culpado pelos pecados do povo? Por que Jesus foi considerado culpado e teve que morrer, então? Vocês estão vendo outro grande problema de Ellen White fazer essa afirmação absurda, antibíblica, anticristã, anti-evangélica, anti-graça, anti-Deus, de um modo geral. Esse é outro grande problema. Vamos para o terceiro problema. Se os pecados do povo de Deus, pelos quais Cristo foi condenado à morte na cruz, não existem mais, como Cristo poderia tê-los transferidos a Satanás? Os pecados pelos quais Cristo morreu, que são os pecados do povo de Deus, após a morte de Jesus, eles deixam de existir, porque Jesus assumiu a nossa culpa e, consequentemente, a nossa condenação. É por isso que ele morre. Assumiu a nossa culpa, então agora tem que ser condenado também no nosso lugar. Ele é nosso substituto na culpa, é nosso substituto na condenação. Então, quando Jesus morre, automática e legalmente, os pecados são eliminados. Pecado de quem? Os meus, porque eu os confessei em Jesus, eu criei no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, confessei os meus pecados a Ele, criei nele, então a minha culpa foi transferida para Ele. Quando Ele morre na cruz, Ele não só assume a minha culpa, bem como a minha condenação, como meu substituto que Ele é. Estão entendendo? Então esses pecados, legalmente, eles deixam de existir, gente. Acabou. Não tem mais pecado. Então, a pergunta é, como Cristo poderia ter transferido esses mesmos pecados inexistentes a Satanás? Os pecados que não existem mais. Como é que ele pode transferir para Satanás os pecados pelos quais ele já pagou e legalmente eles não existem mais? E aí alguém pode me perguntar, mas como não existe mais? Tem alguma evidência bíblica para isso? Além dessas que eu já apresentei aqui. Vejam, leiam comigo Miqueias. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Miqueias, um dos profetas menores. Miqueias está logo depois de Jonas. Logo depois de Jonas e antes de Naum. Miqueias, capítulo 7, verso 19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se Ellen White estivesse viva, eu estaria me dirigindo a ela agora. Senhora Ellen White,
respeitosamente eu lhe pergunto, com que autoridade a senhora diz que Jesus vai lançar os pecados sobre Satanás quando a Bíblia diz que Deus, ou o próprio Jesus, lançará os pecados do seu povo nas profundezas do mar? Ou seja, significa que os pecados deixarão de existir para Deus. Legalmente, os pecados não existirão mais. Não poderemos ser mais condenados por esses pecados. Por que não? Porque houve uma transferência de culpa e condenação de mim para Cristo. Legalmente falando, Deus não pode mais me condenar por pecados pelos quais Cristo pagou e pelos quais ele e os quais ele eliminou. Não há mais pecado. Não há mais pecado pelo qual pagar. Eles foram lançados nas profundezas do mar. E olha o que diz. Agora sim, seria interessante a gente ler Hebreus capítulo 8. Vamos para Hebreus capítulo 8. Primeiro, né? Hebreus capítulo 8, verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus dizendo aqui para o seu povo. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus jamais vai se lembrar dos nossos pecados de novo. Afinal de contas, por conta do que Cristo fez por nós, Ele lançará todos os nossos pecados, os pecados do povo de Deus, nas profundezas do mar. Deus não tem mais por que se lembrar dos nossos pecados, porque eles já foram pagos, já receberam uma devida condenação. Olha o que está aí escrito em Hebreus capítulo 10, verso 17 e 18. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus não se lembrará mais dos nossos pecados para sempre. Graças ao que nós fazemos, graças ao que Cristo fez já na cruz. Isso aqui são resultados, isso aqui são efeitos da nova aliança que foi cumprida em Cristo, ao morrer na cruz e ao ressuscitar depois. Deus não se lembra dos nossos pecados mais. Pecados do povo de Deus. Aí tem um outro texto aqui que eu gostaria de ler antes. Olha o verso 18. Aí mesmo de Hebreus 10. Ora, onde há remissão destes o quê? Pecados. Já não há oferta pelo pecado. Se houve remissão desses pecados, não há mais necessidade de oferta ou de sacrifício por esses mesmos pecados. Porque já houve o quê? Remissão desses mesmos pecados. Não há necessidade de mais ninguém morrer por conta deles. Não há mais necessidade de nenhum sacrifício. É isso que o escritor da carta aos Hebreus está deixando claro aqui, sob a inspiração do Espírito Santo. Houve remissão? Claro que houve. Na cruz houve remissão dos pecados. Então não há mais necessidade de alguém morrer por esses pecados, porque eles já foram remidos. Remidos por quem mesmo? Por Cristo. Em Cristo. E Deus não se lembra desses pecados mais, porque Ele os lançou figurativa e simbolicamente nas profundezas do mar. Vocês estão entendendo? Agora um texto que é gritante e que vai justamente na contramão dessa doutrina falaciosa, mentirosa. Essa doutrina antibíblica, anticristã de juízo investigativo, é esse texto que nós vamos ler aqui agora em Hebreus capítulo 9, dos versos 24 até o verso 28. Não, vamos ler do 23 também, até o 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus
O escritor da carta aos Hebreus está fazendo uma referência aqui a todos os tipos, todos os símbolos, todas aquelas cerimônias pertencentes ao serviço do tabernáculo como um todo, tudo aquilo ali era tipo, era símbolo, era sombra, né? Então ele diz aqui, olha, era necessário, portanto, que as figuras, né, figuras das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, aqueles que eram realizados lá no tabernáculo terrestre, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ele faz aqui uma espécie eu esqueci o termo correto aqui da língua portuguesa, né? Porque ele está tratando dos sacrifícios que eram realizados todos os dias, anualmente, lá no tabernáculo terrestre. Então, ele faz a comparação desses sacrifícios diários com sacrifícios, no plural aqui, como se o único sacrifício de Jesus, que o próprio escritor diz que foi de uma vez por todas, né? Ele realizou um só sacrifício. Ele, como o verdadeiro Cordeiro de Deus, ele não precisava, assim como os demais sacerdotes e sumos sacerdotes, estar realizando vários sacrifícios. Então, ele fala na mesma correspondência, né? Ele fazendo tendo como referência os sacrifícios diários que eram oferecidos, então ele fala também no plural. As coisas celestiais deveriam ser purificadas com sacrifícios a eles superiores. É óbvio que Jesus não está realizando sacrifício diário lá no céu, gente. O próprio escritor deixa claro aqui, de uma vez por todas, ele realizou um sacrifício só. Um sacrifício só. E um sacrifício só resolveu toda essa questão do pecado e pecadores. Então aí no verso 24 ele vai dizer, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Verso 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Está vendo só? Esse verso 25 mata toda essa ideia adventista, que é errônea, de que Jesus está hoje lá no céu fazendo uns sacrifícios expiatórios. Ele tem que estar repetindo sacrifícios expiatórios, ainda que seja de modo simbólico, né? Porque ele está lá no céu, como é que ele vai morrer lá no céu? Né? Todo dia? Então quer dizer que Jesus está realizando um alto sacrifício todo dia lá no céu? Né? O próprio verso 25 está dizendo, olha, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Então, nesse paralelo que o escritor da carta aos Hebreus traça entre aquilo que era realizado pelos sacerdotes anualmente lá no dia da expiação e o que Cristo fez, não tem correspondência em termos numéricos. Por quê? Os sumos sacerdotes todos os anos tinham que fazer a mesma coisa. Jesus não. Um só sacrifício, uma vez só. Morrendo na cruz e entrando nos céus, que é o santuário celestial, uma vez só, ele acaba com essa questão de pecados e pecadores, né? É isso que ele está tentando dizer. Verso 26, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou, olha, quantas vezes Jesus se manifestou? Uma vez por todas. Jesus se manifesta uma vez por todos os pecados que nós cometemos. Olha só, por que ele uma vez por todas se manifestou morrendo na cruz, depois ressuscitando e indo para o céu? Para quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito maior? Escute isso aqui, teologia adventista. Não estou falando isso aqui com ódio no meu coração, não. Escute isso aqui. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Veja, o sacrifício de si mesmo. É um só sacrifício que aniquila os pecados. É por isso que o escritor diz aqui, manifestou-se uma vez por todas. Um só sacrifício, que é o sacrifício de Cristo, aniquila o pecado. Então, se o pecado foi aniquilado, onde que ele está sendo aniquilado? Onde que ele está sendo aniquilado? Ele foi aniquilado na cruz e agora esta aniquilação ela é ratificada com base naquilo que Cristo está fazendo agora no céu, que é o quê? Intercedendo por nós, representando-nos lá no céu.
Jesus não está fazendo sacrifícios expiatórios hoje lá no céu. Expiação aconteceu na cruz. Quando ele morre na cruz e ele propicia perante Deus os nossos pecados, né? Se coloca como o grande propiciador, o nosso propiciador perante Deus, ele nos redime dos pecados. Ele assume sobre si a culpa e a condenação dos nossos pecados. Então ele aniquila os pecados. E agora, no céu, ele ratifica isso. Ele ratifica isso. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, uma vez só Cristo se ofereceu, para tirar os pecados de muitos, que é o povo de Deus, né? E não de todo ou de toda a criatura, né? Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então vejam, meus queridos, voltemos à pergunta que é o terceiro problema, na verdade. Se os pecados do povo de Deus, pelos quais Cristo foi condenado à morte na cruz, não existem mais, por que eles não existem mais? Deus deixa claro na sua palavra. Os pecados foram lançados nas profundezas do mar. Jesus aniquilou os pecados. Por isso Deus jamais se lembrará dos pecados do seu povo. Deus não se lembrará. Presta atenção nisso. Deus não vai trazer à tona esses pecados pelos quais Cristo já pagou. Ele não se lembrará. Entendem? Então a pergunta é, como Cristo poderia ter transferido esses mesmos pecados que não existem mais para Deus, para Satanás? Como? Como que Cristo vai fazer isso? Vai colocar sobre os ombros de Satanás algo que não existe mais. E o que é mesmo? Os pecados do seu povo. Por que não existem mais? Porque Cristo morreu por eles. E os aniquilou. E Deus os lançou nas profundezas dos mares. E por isso ele não se lembrará mais desses pecados do povo de Deus. E aí, meus queridos? Último problema, última pergunta. Na suposição de que Jesus deverá colocar todos os pecados do povo de Deus sobre Satanás, por ter sido ele considerado o verdadeiro culpado dos mesmos, não seria isso uma evidência de um fato consumado pelo Evangelho de que Deus só salvará os eleitos? Ai, ai. Não é essa uma evidência de que Deus só salvará os eleitos? Aí alguém já pode querer me acusar aqui o seguinte, você já está fazendo você já está confundindo alhos com bugalhos, né, irmão? Como é que você quer trazer o assunto da eleição para cá, para esse tema? Analisem, meus irmãos, com base... Veja, o que Ellen White fez aqui, olha só, o que Ellen White fez aqui, o que foi que ela fez aqui? Ela profetizou com base em nada, né? Com base no seu cotovelo apenas, com base na sua sandice, porque ela era doida, com base na sua loucura, com base na sua hipocrisia, com base na sua falta de bom senso. O que ela fez aqui foi o quê? Profetizar e predeterminar que algo que, segundo ela, foi Deus que predeterminou, deverá acontecer. E, inclusive, tomando como referência tipológica, simbólica, figurativa, os serviços do tabernáculo antigo, que, segundo a teologia adventista, representam o tal juiz investigativo que, ora, supostamente está se realizando no céu. Então, ela está profetizando algo sobre o qual a Bíblia não fala. Veja, e o que a Bíblia não fala? Não é que a Bíblia não fala de eleição, não. A Bíblia não fala em lugar algum é que Jesus vai transferir os pecados pelos quais ele já pagou e morreu sobre os ombros de Satanás. De onde essa doida varrida tirou isso? De onde essa mulher doente tirou isso? De onde? De onde ela tirou isso? Vocês acham que isso é pouca coisa? Mas olha, levando em consideração Ellen White,
Jesus só morreu pelos pecados de quem? Jesus só morreu pelos pecados de quem? Segundo esses 3 textos que nós lemos. Os pecados do povo de Deus. Não é isso que nós calvinistas estamos afirmando? Já há centenas de anos? Há séculos? Jesus morreu pelos pecados do seu povo, pelos pecados da sua igreja, pelos pecados dos seus eleitos. Em outras palavras, os pecados de quem Satanás supostamente levará sobre si, segundo essa doida varrida? Não são os pecados do povo de Deus? Então, obviamente, somente o povo de Deus é que se salvará. Veja, por mais que ela diga algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus, o desemboque disso, o desenlace disso, vai dar em algo com o qual a Igreja Adventista não concorda, jamais concordou. E o que é o que está profetizado na Bíblia. Eu não vou ler muitos textos agora, porque nós já falamos muito sobre isso. A todo instante nós estamos trazendo esse assunto à baila. Eu quero ler apenas um texto só um. Eu já tratei demais desse texto aqui, né? Não é necessário eu ficar lendo vários textos aqui não, mas só um basta. Só um texto basta. Porque a palavra de Deus não é contraditória, ela não se contradiz. Ela é uma palavra inerrante no seu aspecto dos originais, né? Dos autógrafos, né? E não das suas variantes, das suas cópias. Vamos lá. Mateus capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Pecados de quem? Do seu povo. Somente dos pecados do seu povo. Só esse texto aqui já basta. Então veja, embora Ellen White afirme algo que não é bíblico, algo que é até blasfemo, porque depõe contra Deus, contra o seu evangelho, algo inexistente, o desemboque disso, né? Ou seja, as implicações disso vão dar aonde? Somente o povo de Deus será salvo. Somente o povo de Deus será salvo. Porque foi somente pelos pecados do povo de Deus, conforme Mateus 21, que Jesus morreu. E não é isso aqui que a profetisa adventista está se referindo? Que os pecados do povo de Deus que foram verdadeiramente confessados, né? Porque houve ali arrependimento verdadeiro, houve confissão. Jesus, então, assume a culpa por esses pecados primeiro, né? Aí Jesus morre primeiro por eles. Aí depois, Jesus, mesmo tendo morrido por eles, tem que pegar esses mesmos pecados pelos quais ele morreu, né? E que, segundo a Bíblia, ele já aniquilou. Aí ele tem que transferir, no final de tudo, para as costas de Satanás, porque Satanás é o verdadeiro culpado. Então, quer dizer, no frigir dos ovos, quem é o povo que será salvo nesse emaranhado de mentiras propostas por Ellen White aqui? Não é o povo de Deus? Não é algo com o qual não concorda a teologia adventista, porque ela não concorda com a eleição, com a predestinação. Isso para ela é antibíblico, é diabólico, né? Então vocês vejam que a teologia adventista é tão contraditória, ela é tão incoerente, tão inconsistente, tão antibíblica, tão mentirosa, que até para assumir aquilo que eles dizem que é verdade, as implicações disso vão desembocar naquilo que eles não aceitam como sendo verdade. A verdade da eleição. Só haverá salvação porque houve uma eleição antes da fundação do mundo e houve uma predestinação para a salvação. Se não houvesse essa eleição e essa predestinação antes da fundação do mundo, não haveria salvação. Deus só vai salvar o povo dele. É pelo povo dele, pelos pecados do povo dele que Jesus morreu. É por isso que Satanás não pode ser responsabilizado e culpado pelos pecados do povo de Deus. Por quê? Porque quem assumiu essa culpa dos pecados do povo de Deus foi Jesus. Eu não posso atribuir a Satanás uma obra
que foi atribuição de Cristo, é atribuição de Cristo. Não posso. Entendem? Vocês estão entendendo a gravidade disso? Então, esqueçam isso. Esqueçam esse negócio de estar prestando atenção ao que Ellen White escreveu. Muito do que ela escreveu e que condiz com a verdade, provavelmente pode ter sido objeto do que mesmo? De plágio. De plágio. Eu espero que o fato de nós termos colocado esses 4 problemas com relação a essas afirmações de Ellen White aqui na mesa e discutíssemos esses problemas com a Bíblia, possa ter ajudado você a entender a falsidade dessas afirmações Ellen Whiteanas de que Satanás levará a culpa pelos pecados do povo de Deus. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.